Milhares de usuários de duas companhias de telefonia celular ficaram sem sinal e não conseguiram fazer ligação em boa parte desta segunda-feira. Muitos tiveram prejuízos. Veja na reportagem de Vivian Maia. Diano bem que tentou fazer uma ligação, mas não deu. Mas isso é brincadeira, porque você põe crédito, faz tudo e quando você precisa eles fazem isso aí e não reembolsam. Então é prejuízo. O problema não era no aparelho dele. A Claro ficou sem rede durante boa parte da segunda-feira e a Vivo também, duas das maiores operadoras do país. Os clientes não conseguiam completar ligações nem acessar a internet por meio do 3G. A hora que a gente mais precisa, ela não funciona. Fora do sinal direto, pega muito pouco, de fato. Muito problema. No banco da avenida, este homem não se entendia com o próprio celular. Foi um desafio passar tanto tempo sem esse artigo de primeira necessidade, tão incorporado à vida das pessoas que só quando faz falta se percebe o quanto é importante. A Telefônica Vivo informou em nota que houve problemas com os serviços de voz e de dados entre meio-dia e 13h35 da tarde de ontem, por causa de uma falha em um equipamento da empresa. Já a Claro disse também em nota que a falha na rede foi detectada no final da manhã e que estava tentando resolver no menor tempo possível. Até os comerciantes tiveram prejuízo. Sem sinal, não teve jeito de passar qualquer compra no crédito ou débito. Neste restaurante, fizemos um teste nesta manhã. Depois de horas fora do ar, o sistema voltou a funcionar, mas ainda estava lento. No almoço, eu fiz uma fila de gente aqui. E o ruim nesses casos é porque o cliente não entende que o problema é da operadora. É um prejuízo muito grande para todo mundo. O meu celular, por exemplo, ontem ficou mais de 5 horas sem funcionar. E como reparar esse dano, né? Porque a gente acabou ficando no prejuízo. Nós estamos aqui com o representante do Procon Goiás para falar sobre este assunto, é o Artêmio Neto. Boa tarde para você. Boa tarde. O que fazer? O que os consumidores, os usuários das companhias de telefonia devem fazer ou o Procon faz isso por todos nós? Certo. Primeiramente, o consumidor ele tem que estar ligando no saque da operadora. Quando ele realizar essa ligação, é importante que ele anote o protocolo, o atendente, que ele coloque o tempo da ligação, para ver se não tem um problema de prazo desarrazoado de atendimento. Mas, Artêmio, nem a operadora nos atendeu ontem. Eu tentei várias vezes, ela não atendeu, não. Correto, mas o Procon ontem estava ciente disso, a gente realizou já a autuação da operadora Vivo e Claro, detectamos o problema, eles falaram realmente, claro que foi um problema de grande impacto. Teve problema quanto à cobertura do 3G, quanto a completar ligações e, nesse sentido, foram autuadas as empresas. Agora, a justificativa é muito pouco para quem teve também, além do incômodo de não conseguir o serviço, muito prejuízo também, como no comércio, né? Não seria hora da própria empresa tomar a atitude e pelo menos descontar isso na conta do usuário sem aguardar que ele reclame por isso? Exato, é ideal fazer isso, mas o consumidor ele pode também buscar o Poder Judiciário para poder estar reavendo esse seu direito. Esse dinheiro que ele teve por não ter usado o serviço, né? Se ele teve 2 dias, ele vai buscar os 2 dias parcialmente o valor. Só que a gente detectou também a questão da resolução 632 que está tendo um descumprimento. Como assim? Quando a operadora desconecta aquelas ligações, quando o consumidor está ligando, ela tem que retornar com ele imediato. E não foi feito isso numa das ligações feitas pelo Procon. E tem que avisar também, né? Porque a gente é pego de surpresa, não se prepara para esse problema e tem que conviver com ele sem ter solução. O consumidor tem que ser sempre avisado. A informação tem que dar ostensividade e publicidade nos atos. E de imediato descontar, mas de qualquer sorte o Procon realizou a autuação e as empresas vão ser multadas possivelmente. Mas enquanto isso, porque a gente está acostumado de levantar esse tipo de problema aqui, o cliente ficar completamente desamparado porque não consegue nem falar na operadora e quando se diz em multa, se fala em multa, as empresas têm a chance de recorrer e isso vai para a justiça e fica por isso mesmo. Mas o Procon está sempre autuando em relação a isso, tá? Não se atém somente ao poder administrativo. Tem ação civil pública e é interessante também que o consumidor ele vá atrás do Poder Judiciário, pleiteie suas indenizações. A partir desse auto de infração que a gente tem, se ele levar isso ao Poder Judiciário, junto com o Poder Administrativo, as empresas tendem a melhorar o serviço. Porque com a multa
do PROCON e, consequentemente, com as eventuais indenizações, elas vão melhorar o serviço Mas isso compulsoriamente. funciona, Artemio, porque a gente, como a Luciana disse, a gente tem insistido em denunciar, em cobrar. A gente não vê uma providência mais enérgica da Anatel, que é a agência reguladora. O PROCON tenta, mas parece que a coisa não vai. Você não vê falar assim, a operadora X vai pagar 3 milhões de reais de indenização por conta do problema gerado. Isso já aconteceu realmente alguma vez? Isso já aconteceu. Teve um caso anos atrás que até a TIM teve esse tipo de apagão nesse sentido. E agora, vamos dizer, foi da Vivo e da Claro. Elas vão ser autuadas mais ou menos nessa monta, porque o que varia, que aumenta e onera a multa é o dano coletivo. Sim. Como houve um dano coletivo na Grande Goiânia, a multa possivelmente vai ser muito alta. Outras empresas, como por exemplo, Oi, GVT, por cobrança indevida, tem dado muito dor de cabeça aos clientes também. Vocês têm recebido reclamações no PROCON? Exatamente. A Oi, a empresa de telefonia, está sendo uma das mais ranqueadas no índice de reclamações. Então, sempre estão figurando nos polos de reclamação as telefonias, né, como as principais recorrentes. TVs por assinatura também, né? Artemio Neto, gerente de fiscalização do PROCON em Goiás, uma boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, amigo. Obrigado, população.